Amém. Paz, Senhor Jesus, a todos os irmãos. Ótima noite a todos. Vamos começar uma palavra de oração. Amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos em volta da palavra dele. Amém. Oremos. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos te louvar e agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em teu nome, Senhor, para estudarmos mais uma porção da tua palavra. Pai, tem sido um momento de bênção, Senhor, na nossa vida. Temos crescido espiritualmente através da tua palavra e do teu Espírito Santo que tem nos ajudado a compreender. Por isso, convidamos o teu Espírito Santo, esteja conosco, nos ajuda, Senhor, não só a compreendermos, mas vivermos a tua palavra para a glória do teu santo nome. Em nome do teu Filho amado Jesus, visita cada coração aberto agora, Senhor. Que essa palavra seja abençoadora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos começar com a leitura bíblica. Nós estamos estudando lá em 1 Coríntios, né? Ainda falando sobre os dons e tal. O capítulo da vez é o 13, amém? Famoso capítulo 13 de 1 Coríntios, que vai falar sobre o amor. Algumas bíblias aí vão falar caridade, né? Mas é o que a gente conhece hoje mais como o amor. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler todo o capítulo, na verdade. Amém? 1 Coríntios 13. A partir do verso 1, são 13 versos. Abre a sua Bíblia e deixa ela aberta, tá? Depois da leitura. A gente vai meditar bastante no que o apóstolo Paulo escreve. A gente vai entender melhor esse capítulo, porque muitos irmãos, eu tenho certeza que já aconteceu aí, né? Alguém já em alguma, sei lá, algum noivado, algum casamento, os irmãos já viram usarem esse texto aqui como base, tratando o amor que o apóstolo Paulo menciona aqui como o amor conjugal, e não é isso, tá? Hoje a gente vai entender melhor um pouquinho. Amém? Vamos ler então, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim, acompanha aí na tua Bíblia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Só até aqui, meus irmãos. É um texto profundo, né? Um texto profundo. Como a gente sempre faz, meus irmãos, nosso combinado de todo estudo bíblico, todo mundo tem direito de falar, todo mundo tem direito de perguntar, tem direito de fazer colocações. Não existe pergunta boba. Vê uma toalhinha pra mim, amor, por favor. Não existe pergunta boba. Então, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser falar, estamos entre irmãos, amém? Então, o microfone tá aberto aí, tá todo mundo silenciado, né? Mas é só aperta no botãozinho do microfone aí e abre teu coração, amém? Fala, fica à vontade. Combinados estamos, irmãos? Vamos lá. Irmãos, como eu tava falando aqui no início, apesar do texto tratar sobre amor, o amor que o apóstolo Paulo tá tratando aqui, ele não tem a ver com o amor conjugal, ele não tem a ver com o amor de um casal. Obrigado, amor. Por quê? Por que a gente pode afirmar isso? Primeiro,
Porque é verdade, Paulo está tratando de amor, mas perceba que a estrutura dessa passagem, ela está entre dois textos que Paulo está tratando sobre os dons. Ele está tratando sobre dom espiritual e sobre a unidade da igreja. Você se lembra no capítulo 12, lá no comecinho, dos versos 1 a 11, o apóstolo Paulo ele trata sobre os dons espirituais, certo? Aí ele cita os 9 dons lá e trata da importância deles, né, de onde eles vêm, quem é que distribui, de que forma e tudo mais. A partir do versículo 12 até o 31, ainda no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele trata da unidade da igreja como um corpo, né? E aí no discorrer do capítulo 12, ele trata o seguinte, que assim como um corpo tem vários membros e nenhum é igual ao outro, os membros não são iguais. Não, pastor, é igual sim. A minha mão direita é igual à esquerda, não é? Sua mão direita é diferente da esquerda. O meu olho direito é diferente do esquerdo. O meu pé direito é diferente do esquerdo. E todos eles são úteis. Na igreja acontece a mesma coisa. São muitos membros, todos diferentes uns dos outros. E todos têm a sua importância. Inclusive aqueles que pensam a si mesmo, ou outros pensam de outros irmãos, não serem importantes. Não, todos têm a sua importância no corpo de Cristo. Certo? Então ele vem tratando sobre isso. Depois dele tratar dessa unidade, é que ele vem falar do amor. Então é por isso que a gente entende que ele não está tratando de um amor conjugal. E ele faz essa pausa no capítulo 13, trata de amor, né? Trata da caridade, do amor. E aí no capítulo 14, ele volta a tratar dos dons. Então, você entende como ficaria meio desconexo? Paulo está falando de dom, de unidade da igreja, de todos os dons são importantes, todos os membros são importantes. Aí ele pausa para falar de casamento. E aí depois ele volta a tratar de dom. Então, isso não tem sentido, certo? Então, com isso, a gente compreende que o capítulo 13 aqui, por mais que o assunto é amor, ele não está falando do amor de um homem e uma mulher. Ele não está falando de um amor familiar do pai com seus filhos, dos filhos. Não é disso que ele está falando. Ele está falando do amor nesse corpo que ele tratou no capítulo 12. Ou seja, ele está falando do amor dentro do ambiente, dentro da vivência, dentro da convivência da igreja, do corpo de Cristo como igreja, né? Da igreja como corpo de Cristo. Então, o amor que ele trata aqui é exatamente sobre isso. Amém? E perceba que o verso que termina o capítulo 12 diz assim, ó, verso 31 do capítulo 12, tá? A gente leu o 13, o último verso do capítulo anterior, que é o 12. Tá escrito assim, ó, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então ele tá falando de buscar com zelo, sabe? Com amor, com paixão, com dedicação os melhores dons. Mas o verso termina assim, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Certo? Um caminho ainda mais excelente. E esse caminho não é que o amor que ele vai tratar nos versos seguintes, que é o capítulo 13, se trata de dom. Por que é importante eu dizer isso? Porque talvez a sua Bíblia, as nossas Bíblias, elas têm títulos, né? Antes de um texto bíblico, a nossa Bíblia coloca título. Por exemplo, nessa Bíblia que eu estou na minha mão aqui, essa aqui é a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal da CPAD. Na versão Revista Corrigida, Almeida Revista Corrigida. Tá escrito assim na minha Bíblia, ó. A suprema excelência da caridade. A suprema excelência do amor. Eu tenho outras versões aqui. Por exemplo, ó. Geralmente as traduções, a tradução brasileira, que é a primeira tradução feita no Brasil, porque a tradução de Almeida não é brasileira, tá? Ela é de Portugal. O João Ferreira de Almeida era de Portugal, era português de Portugal. Por isso que é tão diferente do nosso português, né, também. Além de ser um português bem antigo, é um português de outra nação, beleza? Então, a primeira tradução que foi feita no Brasil é a tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil. Nela, eles põem um títulozinho também para essa passagem. Tá escrito assim, ó. A caridade é o supremo dom. Beleza. A Almeida Revista Corrigida, a suprema excelência do amor, foi o que eu falei para os irmãos aqui. A Almeida Revista Atualizada, tá escrito assim, o amor é o dom supremo. Eu acho que a sua deve estar assim, a maioria das Bíblias estão assim, ó. Na Nova Almeida Atualizada, tá escrito o amor é o dom supremo também. Na nova tradução na linguagem de hoje, tá dizendo assim, hino ao amor cristão. Então, assim, as Bíblias, elas dão títulos para passagens bíblicas. Só que o título, ele não é inspirado. Tipo assim, ó, o inspirado, a palavra de Deus, é o texto bíblico. Qualquer coisa além do texto bíblico é bom, pode ser proveitoso, pode ser bênção, mas não é inspirado por Deus. Por que eu digo isso? Porque às vezes as Bíblias erram no título. Por exemplo, ó, eu tenho uma Bíblia, ela não tá aqui.
Não tá aqui, tá lá no meu guarda-roupa. Eu tenho uma Bíblia bem antiga que eu ganhei do presbítero uma vez. Eu acho que eu dei essa Bíblia pro Ed, pro marido da minha mãe. Bom, não me lembro. Mas ela, naquele texto que Jesus Cristo aparece aos discípulos quando eles estão dentro do cenáculo, eles estão dentro da casa, que tá trancado, Jesus atravessa a parede e fala, Pai seja convosco. Nessa Bíblia, no título tá escrito assim, Jesus aparece aos 12. Só que não tem 12 ali, porque o Judas já se matou e eles ainda não escolheram Matias, nem o Paulo ainda não se converteu. Então não tem 12 apóstolos ali, tem 11. Só que a Bíblia escreve que Jesus aparece aos 12. Então, assim, existem esses erros, mas é erro de alguém que traduziu a Bíblia, que escreveu os estudos bíblicos. Por exemplo, essa Bíblia aqui, ela tem. Não vai dar pra ver, né? Bom, esquece, não dá pra ver. Ela tem um monte de estudo de rodapé na parte de baixo aqui. Então, acima tá o texto bíblico, embaixo tá estudo. Esses estudos aqui, eles são bênçãos, né? São pastores bem intencionados, homens de Deus, tudo mais. Só que eles podem errar, eles podem falhar. Por quê? Porque eles não são inerrantes. Inerrante é só o texto bíblico, beleza? Então, se na sua Bíblia aí tá escrito assim, a caridade é o supremo dom, ou tiver escrito o amor é o dom supremo, pode riscar. Risca, risca, e pode colocar assim, o amor é o fruto supremo. Por quê? Porque no fruto do Espírito, no texto do fruto do Espírito, lá em Gálatas, quando Paulo vai falar do fruto do Espírito, ele cita 9 manifestações desse dom. Qual é o primeiro? Quem lembra? O primeiro é o amor, beleza? Então o amor ele não é um dom. Por que é importante a gente diferenciar isso aqui? Porque a gente está estudando aqui em 1 Coríntios, tá, lá no capítulo 12, a gente já aprendeu que o dom ele é distribuído pelo Espírito Santo do jeito que ele quer. E que ele distribui conforme a utilidade. Quando a gente chama o amor de dom, a gente está dizendo que não é todo mundo que tem capacidade de amar. Não é todo mundo que ama da maneira que o 1 Coríntios 13 está tratando aqui. E aí não funciona, né? A gente, ser cristão pressupõe um amor. O Deus que nós servimos, ele não é que ele tem amor, não é que ele sente amor, que o amor. Não, não. Esse Deus é amor. Se a gente tivesse que personificar Deus em uma pessoa, essa pessoa seria o amor. E funciona, né? Porque Jesus Cristo é Deus personificado. Então, a gente, como seguidores de Cristo, como cristãos, estamos pisando nas pegadas de Jesus. Em tudo que ele fez, ele demonstrou amor. Eu me lembro de uma mensagem que o pastor Azarias pregou, ficou marcado na minha mente, eu nunca vou esquecer essa mensagem, que ele fala sobre a mulher pecadora. Quando os fariseus trazem ela até Jesus, né, e fala assim, olha, ela foi pega em adultério, a lei fala que tem que apedrejar, e aí, o que o senhor diz? E eu nunca entendi muito bem porque isso era uma cilada para Jesus, é, porque a lei fala uma coisa, ficava meio desconexo na minha cabeça, até que o pastor Azarias, nessa pregação, ele explicou que Jesus ele não poderia tropeçar na lei. Se ele tropeça na lei, ele se torna pecador. E se ele se torna pecador, o sangue dele não serviria para salvar, certo? Então ele não poderia tropeçar na lei, só que ele também não poderia tropeçar no amor. Ele sendo Deus, e Deus é amor, ele não poderia tropeçar no amor. Então, como que ele, diante daquela sinuca de bico, a lei fala que a gente pode matar ela apedrejada agora, o que o senhor diz? Ele não pode ferir a lei, mas ele também não poderia ferir o amor, porque daí ele não é o Messias esperado, ele não é o Deus que estávamos esperando, o Deus conosco, conforme profetizado por Isaías, né? O Emanuel, né? Então, essa cilada foi muito bem montada. Quando eles levaram aquela mulher, pega no ato, inclusive, diz assim, a lei fala que a gente pode matar ela, o que o senhor diz? E aí Jesus, de uma maestria, ele fala assim, beleza, cumpre essa lei, mas é o seguinte, só quem não tem pecado. E aí, né, todo mundo tem pecado, e dos mais velhos, mais novos, todo mundo começa a ir embora, largar as pedras e ir embora. Né? E aí ele agacha, escreve no chão, você tá lembrado dessa passagem. Então, eu lembro quando o pastor Azarias pregou isso, e nunca saiu da minha mente essa pregação. Porque a partir dali eu comecei a ver Jesus com uma nova percepção, com a percepção de que tudo que Jesus Cristo fez e faz sempre foi com amor. E isso até parece um paradoxo, né? Porque pensa ele expulsando o pessoal do templo, girando o chicote dele e chutando, virando as mesas e batendo com o chicote nas pessoas. Amor é amor. Ele fez isso também usando de amor. Porque ele diz assim, o zelo da... Ele cita o Salmo que vai dizer, o zelo da tua casa me consome. Né? Ele faz aquilo porque ele ama a casa do pai dele. E o pessoal tá fazendo da casa do pai dele um covil de ladrões e tudo mais. Então, por isso, eu tô dando toda essa volta para você entender. O amor não é dom, porque se fosse dom, nem todos teriam. O amor é um fruto, e o fruto do Espírito todo cristão deve ter. Todo cristão deve exalar o fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas, conforme a gente já conhece. Amém? Então, se na tua Bíblia está escrito que o amor é dom, risca, pode riscar, tá? Não, tá errado.
e pode escrever aí que o amor é o fruto supremo. Amém? Beleza? Dito isso, vamos ao texto bíblico. Deixa eu transmitir para os irmãos. Irmãos, quem tiver com o celular de pé, deita o celular, pega o celular, deita, deixa ele deitadinho, para você conseguir ver aí o texto bíblico certinho, para nós lermos juntos e estudarmos juntos a partir daqui. Amém? Vamos manter focado, tem bastante coisa pra gente falar hoje, eu fiz muita anotação aqui, não sei nem se vai dar tempo, mas se Deus quiser, vai dar em nome de Jesus. Primeiro ponto, meus irmãos, verso 1 a 3, tá? Eu vou dividir esse capítulo aqui em 3 partes, para tentar manter a didática e a gente aprender juntos, beleza? Então, a versão que eu tô aqui é a Almeida, deixa eu ver qual que é a Revista e Corrigida, tá? Almeida Revista e Corrigida, eu vou ler a partir dela, a gente pode por outra tradução aqui para comparação, se for o caso, tá bom? Vamos lá, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A gente sabe que o apóstolo Paulo ele é mestre em usar linguagem, figuras de linguagens narrativas. O apóstolo Paulo é mestre. Ele usa de hipérbole, ele usa de diatribe, ele usa de diversos recursos narrativos, recursos linguísticos para expressar o ensino dele. E aqui ele usa de uma delas, e aqui ele usa aqui é a hipérbole. A hipérbole, para quem não está familiarizado, é o exagero, sabe? Paulo ele fala usando exemplos exagerados para expressar aquilo que ele quer ensinar. Lembra que no verso anterior ele falou: eu vou ensinar para vocês um caminho ainda mais excelente. Tá bom, Paulo, qual que é o caminho ainda mais excelente? Aí ele pega e coloca alguns exemplos. E esses exemplos ele dá usando da hipérbole, usando do exagero. O exagero fica claro quando ele usa a expressão ainda que. Ainda que falasse, ainda que tivesse, ainda que distribuísse. Então esse ainda que, ele está tratando de algo, não algo possível, algo, se não impossível, muito difícil. Entendeu? Por exemplo, ele fala assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens. Quando ele fala assim, as línguas dos homens, fica evidente que ele está falando de todas as línguas. Pensa todos os idiomas que a humanidade conhece. Todos os idiomas conhecidos pela humanidade. Paulo está dizendo assim, ainda que eu falasse, ainda que eu conhecesse todos esses idiomas que os homens falam, todos os idiomas. Então, tipo assim, lá em Babel, Deus confundiu a linguagem humana de modo que eles estavam todos unidos no mesmo propósito. O propósito deles é construir uma torre muito grande, muito alta, né? E a torre estava grande, a torre estava alta, o objetivo deles, eles falam assim, eles querem chegar até o céu. E é engraçado, né? Porque eles falam assim, vamos construir uma torre pra gente chegar até o céu. Quando a torre tá lá em cima, Deus fala assim, deixa eu descer pra ver esse negócio. Aí Deus precisa descer, né? Deus tá lá no céu e precisa descer pra ver a torre grandona que o pessoal tá construindo. E aí quando Deus... tá todo mundo unindo no mesmo propósito. E Deus confunde a linguagem ali de uma maneira tal que eles não conseguiam conversar. Tá todo mundo com o mesmo propósito. Qual é o propósito aqui? Nós estamos aqui pra fazer o quê? Não, nós estamos aqui pra construir essa... Pensa num time de futebol. Um jogador brasileiro que vai jogar na Europa. Né? Os homens aí estão mais familiarizados com o exemplo, né? Mas isso acontece muito. O jogador é brasileiro e ele vai jogar num time da Europa. E lá ele vai jogar com um cara que é francês, ele vai jogar com um cara que é inglês da Inglaterra, ele vai jogar com um cara que é nigeriano, ele vai jogar com um cara que é do México. Então, tipo assim, é um monte de gente que fala línguas diferentes. Gente da Ásia, gente da América, gente da Europa. E às vezes esses caras, quando o jogador chega, leva tempo pra ele aprender o idioma e tudo mais. Mas ele se vira. Como que ele se vira? Porque tá todo mundo no mesmo propósito. O propósito é manter a posse de bola, fazer o bom trabalho ali, uma boa jogada, né, um bom esquema tático e fazer o gol no adversário e não tomar gol. Todo mundo entende o propósito. Então, o goleiro, ele não precisa entender a língua do atacante. Pra ele saber que o que ele tem que fazer é defender o gol e bola pra frente, joga a bola do meio de campo pra lá, filho. Entendeu? Então, o time todo tá trabalhando nesse sentido. E mesmo sem falar a mesma língua, eles conseguem fazer dar certo. Né? Eles conseguem. Agora, na Torre de Babel, tava todo mundo com o mesmo propósito. Levantar a torre grandona. Só que Deus confundiu de um jeito.
A confusão foi tamanha que a torre parou. A construção deles ruiu, parou, não deu mais certo. Ninguém. Traz um tijolo aí, o cara chegar com uma enxada. Falei, não, filho, o que você tá fazendo? Não, eu quero um tijolo. Aí o cara voltava com o almoço, com uma marmita. Tipo assim, Deus confundiu de uma forma que as línguas eram tão diferentes e tão numerosas. Tão numerosas. Tem linguagens hoje, gente, que a gente não tem nenhuma. Como fala? Não é ortografia a palavra que eu quero, mas a gente não tem nenhum alfabeto para essa linguagem. Pensa os povos indígenas não alcançados, eles mesmos não sabem escrever, você entendeu? A língua que eles falam. Então isso é fruto da confusão que Deus causou lá em Babel por causa do propósito deles de quererem ser maior que Deus e tudo mais. Então é o seguinte, Paulo está dizendo assim, ainda que eu conhecesse todas essas línguas, que ali Deus confundiu, ainda que... Então, percebe a hipérbole? Algo, se não impossível, muito difícil. Ainda que eu falasse todas essas línguas. E aí ele vai além. Ainda que não só as línguas dos homens, mas também a língua dos anjos. E aí, um parênteses aqui. Tem gente que pensa que a língua estranha que a gente ouve falar na igreja é língua de anjo. Não é, gente. Tá? Língua estranha não é língua de anjo. Língua de anjo... é uma coisa, se é que existe, a gente não sabe que linguagem os anjos falam, né? Porque toda vez que um anjo aparece na Bíblia, ele sempre fala a linguagem de quem entende. Então, assim, ó, por exemplo, eles falavam com os hebreus no Antigo Testamento, o pessoal do Antigo Testamento falava hebraico e aramaico. Então os anjos chegavam lá, ou se eles não falavam hebraico, eles estavam falando aramaico. No Novo Testamento a gente vê um anjo visitando um centurião. E o centurião não falava hebraico, ele falava grego, né? Falava latim também. E aí, então a gente não sabe qual é a língua dos anjos, né? Só que essa língua que o pessoal pensa que a língua estranha é língua de anjo por causa desse versículo aqui. Paulo não está dizendo que ele fala a língua dos anjos, ele está dizendo assim, ainda que eu falasse. O que denota que ele não está dizendo que ele fala, ele está dizendo ainda que eu falasse, certo? Não é que eu falo, mas se eu soubesse falar, ainda que eu soubesse falar, e aí ele segue o raciocínio que a gente já conclui, mas o ponto é, a língua estranha que a gente ouve na igreja não é a língua dos anjos. Evidência bíblica. O apóstolo Paulo fala que aquele que fala em mistério fala com Deus, só Deus compreende. Se fosse língua dos anjos, quem mais ia compreender? Os anjos iam compreender. Para além disso, os demônios iam compreender, porque eles são anjos que caíram. Para além disso, Satanás ia entender, porque também era anjo. Então, assim, dizer que as línguas estranhas que a gente ouve na igreja são língua de anjos é um equívoco, tá? O pessoal faz isso baseado nesse versículo, mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo, eu falo a língua dos anjos. Ele está dizendo assim, ainda que eu falasse, certo? Então, olha como o exagero, a hipérbole dele vai mais além. Porque ele fala o seguinte, ainda que eu falasse todas as línguas conhecidas pela humanidade, ele fala? Obviamente que não. Paulo falava muitos idiomas, mas ele não falava todos, ok? Então ele está dizendo assim, ainda que eu falasse todos os idiomas da terra e idiomas dos anjos, que a gente nem sequer sabe se existe, aí ele conclui o raciocínio. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, inclusive as dos anjos, e não tivesse amor, se eu conseguisse fazer isso, falar todas as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. Ele tá falando aqui de algo... O metal que soa, talvez na sua tava o bronze, né, o símbolo. Ele tá falando o quê? Ele tá falando de um instrumento barulhento, que faz muito barulho. Quando ele fala do sino, pensa no sino de igreja que a gente vê no centro de cidades aí. Que ele toca, a gente escuta de longe, você tá entendendo? Ele tá falando assim de algo muito barulhento, que chama a atenção, todo mundo olha, só que por dentro é só um barulho. Entende? É só um metal suando, é só um sino que tinha, é só um barulho, mas não tem conteúdo nenhum ali dentro. O sino, ele é oco. Então, ele tá falando isso. Mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens e língua dos anjos. Por que ele tá falando isso? Porque lá em Coríntios, o pessoal dava uma grande ênfase no dom da variedade de línguas. Você tá entendendo? Lá, para eles, a variedade de línguas, eles estimavam muito esse dom espiritual. Então Paulo está dizendo assim, então vocês gostam de línguas, né? Mas deixa eu contar um caminho mais excelente para vocês, ainda que eu falasse todas as línguas que os homens conhecem, inclusive língua dos anjos. Se eu fizesse isso sem amor, é só um barulho. Você tá entendendo? Esse monte de língua não passa de um barulho vazio. Não tem conteúdo, não tem o que oferecer. Se não tiver amor, não tem o que oferecer. É isso que o apóstolo Paulo está tratando, certo? É disso que ele está falando. Então, ele estabelece o primeiro exemplo exagerado aqui. Ainda que eu falasse todas as línguas, se não tivesse amor, é vazio. É só um barulho. Beleza? É só um barulho. Beleza. Aí, versículo 2, ele vai dizer assim, ó. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse... Olha isso aqui.
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. Então, beleza, olha o que ele está dizendo assim, ó. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, beleza, dom de profecia a gente sabe que o apóstolo Paulo tem, mas ele está dizendo assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia de uma maneira que eu conhecesse todos os mistérios, todos os mistérios espirituais, coisas que a gente não entende, a grandeza do nosso Deus, ainda que eu tivesse capacidade, através do dom de profecia, de entender tudo isso, de conhecer tudo, de ter toda a ciência, conhecer todos os assuntos, tudo que se pode conhecer, ainda que eu tivesse uma fé de um tamanho que eu conseguiria transportar, que eu conseguisse transportar os montes. E assim, ó, Jesus Cristo que dá esse exemplo aqui. Ele fala assim, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dar ordem aos montes. Sai daqui, lança-te ao mar e o monte obedecer. Jesus ele dá um exemplo de que assim, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, isso aqui é possível. Só que é algo tão difícil, porque a gente tem bons livros de história da igreja, eu digo, né? E nunca, né? Eu já li alguns livros da patrística, já li alguns livros dos pais da igreja, dos pais apostólicos, enfim. Nunca na história da igreja, nem dentro da Bíblia, nem fora dela, a gente tem conhecimento de um só servo de Deus que conseguiu fazer isso aqui, transportar um monte, sabe? O irmão Carlos, não sei se ele tá no ensino aí, a irmã Su deve estar, trabalhou, né? Não sei, trabalha ainda com terraplanagem. Ele é especialista nisso aí. Pergunta pra ele se ele conhece alguém que fez uma terraplanagem pela fé. E é isso que o apóstolo Paulo tá dizendo. Você entendeu? Ele tá dizendo assim, se eu tivesse o dom de profecia de uma maneira que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu tivesse fé de um tamanho, de uma maneira que eu conseguisse fazer os montes, fazer uma terraplanagem pela fé, fazer os montes se transportarem, mesmo que eu conseguisse fazer isso, e não tivesse amor, não seria nada. E isso aí, de transportar os montes, conhecer tudo, não ia ser nada. Ia ser absolutamente nada. É isso que o apóstolo Paulo tá tratando. Por quê? Porque o dom de profecia é outro dos dons que os coríntios estimavam bastante, certo? Dom de línguas, dom de profecia. É os dois dons que causam polêmica nessa igreja. A gente vai ver isso no capítulo 14, tá? No próximo estudo. Mas os dois dons que eles gostavam muito, que eles estimavam muito, Paulo tá dizendo assim, então, beleza. Só que esses dons aí, esses dois dons, se não tiver amor, gente, não adianta nada. Isso é nada. Sem amor, a maior manifestação espiritual, a profecia mais maravilhosa que veio do altar e não sei o que, tudo isso aí não vale nada. Se tiver fé para operar milagres que a humanidade nunca viu, um milagre maravilhoso, sabe? Aquilo que a pessoa mais espera, aquilo que a pessoa mais quer, e fazer o cadeirante andar, e a lepra sair, e a pessoa vomitar o câncer, tudo isso daí, se não tiver amor, isso é nada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso é nada. Não vale de nada, não tem, significa absolutamente nada, significa zero, nulo. E é isso que a igreja de Corinto não entendia. Ele ainda dá mais um exemplo no versículo 3, que ele vai dizer o seguinte, ó, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, não teria proveito nenhum na vida dele. Isso aqui. Então, assim, ó, vamos dividir. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. E você vai se lembrar que o Senhor Jesus, ele deu uma ordem dessa pro jovem rico. Quando o jovem rico chega, ele fala, senhor, o que eu faço para dar a vida eterna? Ele fala, você conhece os mandamentos? Eu conheço, e tudo isso eu obedeço desde que eu era criança. Aí Jesus fala para ele assim, legal, tá faltando uma coisa. Você vender tudo que você tem e dar aos pobres. E aí ele vai embora triste, né? Porque ele era muito rico, enfim. Mas o ponto é, mesmo que esse jovem conseguisse fazer isso, mesmo que ele tinha mais amor às posses deles do que ao caminho da verdade, a Jesus Cristo, ele reconhecia Jesus Cristo como um mestre vindo de Deus, porque ele chega com uma pergunta importantíssima, gente. É a pergunta do porquê nós somos cristãos. A gente é cristão para dar a vida eterna. A gente não é cristão porque é bonito. A gente não é cristão porque é legal. Se você for ver pelo lado natural, é até chato, né? O mundo, sexta-feira, sextou, o mundo inteiro tá lá, e vai, e pro happy hour, e bebe, e tal, e namora, e não sei o quê, e não precisa esperar casamento pra namorar, e a pessoa fica no bar, e ninguém tá nem aí, e se ela vê um dinheiro escondido lá, ela pode pegar escondido que ninguém vai encher o saco dela. Então, o mundo é assim. Então, se você for ver pelo lado lógico, ser cristão é desvantagem, né? Então, esse é o ponto.
Então esse menino, ele chega lá com uma pergunta importante, gente. A gente é cristão por causa disso, para ir pro céu, não é? Quando a gente entende, né, a preciosidade de estar entre irmãos, de que agora de verdade nós somos livres e antes não éramos. Quando a gente entende tudo isso, a gente tem prazer de abrir mão de tudo isso daí que o mundo gosta por amor a Cristo. A gente tem esse prazer, né? Tem gente que pensa assim, ai não, é que ser crente é muito quadrado, e não sei o quê, e não pode tatuagem, e não pode beber, e sabe, esse monte de coisa. Que nem é o ponto, né? Nem é o ponto nosso isso aqui. Isso, a gente não faz isso porque tem um texto bíblico que fala, não marcará. Não é isso, não é por isso que a gente. Não tem nada a ver com tatuagem, né? Não tem, isso não tem nada a ver, a bebida não tem nada a ver. O ponto é, a gente não deixa de fazer porque alguém obrigou. Nem mesmo nosso Deus. A gente deixa de fazer porque a nosso foco agora é outro. A gente ama Deus e a gente quer estar no centro da vontade dele. Se a tatuagem pode usar de escândalo, então eu abro mão. Você vai escandalizar meu irmão? Então tudo bem, eu não faço, não tem problema. Por mais que ache bonito, sabe? Se eu preciso parar de fumar, porque. Não, então eu abro mão. O que eu preciso abrir mão? Não, de um relacionamento extra. Eu abro mão disso daí, de ficar só com a mulher o resto da minha vida. Isso aí é um prazer pra mim, porque eu estou obedecendo o Deus que me amou, o Deus que me salvou. Então, o ponto desse jovem, a pergunta dele é importantíssima, mas ele tinha mais amor aos bens dele do que a esse caminho, do que ao Jesus que ele reconhecia como alguém vindo de Deus. E o apóstolo Paulo dá esse exemplo. Ainda que eu conseguisse fazer o que aquele jovem não conseguiu, dar toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Então, tipo assim, isso aqui é a juntar tesouro no céu. Ainda que eu juntasse todo o tesouro da face da terra no céu, pegasse o tesouro da face da terra e transferisse ele pro meu celeiro celestial. Ainda que eu conseguisse fazer isso, se não tiver amor, não tem proveito nenhum isso aí. Aí ele dá um outro exemplo, ele tá dizendo, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Ele tá falando aqui, gente, do martírio. Porque isso aqui, quando o apóstolo Paulo tá escrevendo isso aqui, é exatamente isso aqui que tá acontecendo com os crentes. Os crentes estão sendo presos pelo imperador Nero e sendo queimados vivos no palácio. Eles são usados. Nero, ele jogava piche nos crentes. Colocavam eles para ser os postes de luz do jardim dele. Queimava os cristãos lá. E ele tá dizendo, então, se acontecer comigo, se o Nero me pegar, se eu entregar o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, não adiantou nada, gente. Não adiantou nada. Não, mas não negou Jesus Cristo. Mas sem amor não adiantou nada. Você entende? A profundidade do que Paulo tá tratando aqui, se conseguisse ajuntar todo o tesouro possível no céu, se conseguisse morrer por amor a Cristo, ser um mártir, se não tiver amor, isso aqui, nada disso me aproveita, não tem proveito nenhum. Então olha que profundidade que Paulo está tratando com os coríntios aqui. Olha, é por isso que eu digo que não tem a ver com amor conjugal, gente, isso aqui. Não tem a ver com amor entre uma família, não. Isso aqui tá falando do amor supremo, do amor excelente, de um amor como um fruto que vem do Espírito Santo. Vai além, porque isso aqui só é possível através de uma vida com Deus, através de uma vida em Deus. Só o Espírito Santo pode gerar isso aqui em nós. Não tem como. Tanto que o amor conjugal, há pessoas por aí que não tá nem aí pra ser cristão, não tá nem aí pra Jesus, pra igreja, não tá nem aí pra Bíblia, essa pessoa não quer nem saber. Talvez ela nem creia que Deus exista, mas esse cara ama a esposa dele e ele é exemplar nesse amor. Sabe? Abre a porta e dá presente, e ele vai ser fiel a vida inteira a ela. Mas não é disso porque o amor que o apóstolo Paulo está tratando aqui é um amor excelente, gente. É um amor que vai muito além, é um fruto que vem do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo produz esse fruto dentro do cristão. E por que ele está falando isso aqui no meio de dons para essa igreja de Coríntios? Porque essa igreja aqui, doutrinariamente, é uma igreja muito boa, gente. Na igreja de Coríntio, doutrinariamente, falando de teologia, eles tinham uma teologia. Você não vê Paulo corrigindo erros doutrinários aqui. Paulo, ele dá exemplos práticos, exemplos de vida, de exemplos do viver cristão. Né? Então, eles têm falha, sim, mas não doutrinário. Eles não caminham por um lado errado. Eles não fazem, por exemplo, como os Gálatas, que estavam abandonando a nova aliança para se circuncidar e viver a antiga aliança. E isso é um grave erro doutrinário. A igreja de Corinto não está vivendo isso. Só que apesar de ser uma igreja doutrinariamente perfeita, em aspas, né? Eles falham muito no amor. Por quê? Porque eles estão brigando. A gente fez menção disso na última aula.
Lá no capítulo 1, ele tá falando, vocês estão divididos, gente. Um tá dizendo assim, não, eu sou do Paulo. Eu sou do time do Paulo aí, entendeu? Quando o Paulo prega, eu vou pra igreja. Quando o Paulo que vai liderar o evangelismo, aí eu vou, você tá entendendo? Quando a oração é o Paulo que vai estar lá dirigindo, aí eu vou. Aí eu tá dizendo, que pena, porque eu só vou quando é o Pedro. Eu sou do time do Cefas, entendeu? É o Pedrão lá, aquele que andou com Jesus. Aí eu tá dizendo, não, vocês estão. Eu sou do Apolo. O Apolo é daqui, cresceu aqui com a gente conhece, sabe o procedimento, é um varão poderoso e tal, em atos e palavras. Então a igreja tá dividida. Daí Paulo chega assim e fala, gente, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Foi Paulo que morreu por vocês? Vocês foram batizados no nome de Paulo, no nome de Pedro? Não tem um aí pra dizer que, não, eu sou de Cristo. Então, você entende a falta de amor? Os irmãos estão divididos entre os líderes da igreja, meu Deus do céu. Entre aqueles que estão lutando em Deus ali para manter a igreja firme, caminhando nas pegadas de Jesus, nos ensinamentos que Jesus deu. E aí o pessoal está dividido. E aí, Paulo, ele dá o diagnóstico que isso está acontecendo porque não tem amor, gente. Vocês estão buscando dom, lutando por dom e tal. Que tal, em vez disso, vocês, antes de buscar dom espiritual, não que não deva, e é importante, tanto que o versículo 1 do capítulo 12 lá de 1 Coríntios começa dizendo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então ele tá falando assim, é importante vocês conhecerem os dons espirituais, ter os dons espirituais, usar os dons espirituais, isso é importante. Só que, gente, sem amor, isso aqui é como um metal que soa e o sino que tine. Sem amor, isso aqui não é nada, não significa nada. Sem amor, isso aqui não tem proveito nenhum. E às vezes a gente tá, ai Deus, mas eu queria tanto um dom espiritual, eu queria tanto falar em língua, sabe? Eu queria tanto o dom de ver as coisas, de pregar, eu queria tanto o dom de profetizar, é tão bonito quando Deus usa em profecia. Então, que tal antes disso a gente buscar o amor? Porque senão esses dons não valem nada, gente. Vocês entendem? É isso que o apóstolo Paulo tá tratando com Coríntios. É isso. E aí, ele falando que o que os dons... que os dons sem amor não valem nada, não tem proveito nenhum, é só um barulho. Depois disso, ele começa a tratar sobre o que o amor é. E isso aqui, gente, é lindo demais. É maravilhoso demais. Obviamente, ele não consegue ser exaustivo aqui, ele não consegue dizer tudo que o amor é. Ele vai dizer algumas coisas que o amor é, algumas coisas que o amor não é, mas obviamente o amor, ele vai muito além disso aqui, que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, nesse ponto. O amor vai muito além disso daqui. Certo? Mas ele dá alguns exemplos. Por quê? Porque ele lembra que ele está tratando da dificuldade, da falha que existe, que acontece na igreja de Corinto. Então ele dá alguns exemplos baseado, né, se tratando, exemplos práticos úteis para a igreja de Corinto. Mas ele não está sendo exaustivo. O amor não é só o que está escrito aqui. O amor é muito além disso, gente. Muito além disso. Amém? Mas beleza, vamos começar. Primeiro ponto, ele fala assim, ó, o amor é sofredor. Talvez na sua tradução, vamos tentar uma diferente aqui, ó. Comparar versões. Eu vou usar a NVI. Beleza, aqui, para os irmãos entenderem, tem duas versões, tá? Aqui, do lado esquerdo aqui, é a Almeida Revista Corrigida, do lado direito aqui é a NVI, beleza? Então vamos lá, ó. Ele fala assim, o amor é sofredor. Na NVI está dizendo assim, o amor é paciente. Então o amor... ele é sofredor no sentido de suportar com paciência, sabe? De permanecer, apesar de todo mal que alguém faz, tá me fugindo a palavra aqui, de todo insulto, sabe? Apesar de tudo isso, o amor, ele é sofredor, ele é paciente, ele não se esgota aqui. Não, mas a pessoa, pastor, você não tá entendendo, ela me ofendeu, ela me magoou, mexeu com meu filho, mexeu com meu ministério, tudo bem, mas o amor, gente, ele é sofredor, ele é paciente, ele consegue não acabar ali. Os irmãos não se matam nesse ponto porque um ofendeu o outro, porque um falou uma coisa do outro. Não, isso vai acontecer porque nós somos crentes e somos humanos. E como seres humanos, a gente falha, a gente erra, a gente peca. Então, quando isso acontecer, o amor precisa ser sofredor, ele precisa passar por esse sofrimento com paciência. Ele fala assim, ó, o amor é benigno, né? É bondoso. Benigno no sentido de ser bondoso. A pessoa que ama, ela sempre vai tratar com bondade, mesmo quando ela precisa fazer algo que é duro. Pensa nos líderes. Quando o líder precisa usar
de dar uma bronca no seu liderado porque fez algo errado, ou porque tá fazendo, porque tá levando um caminho errado. A gente precisa corrigir, né? Os pastores que precisam disciplinar, mas no momento da disciplina é usando o amor, e o amor, ele vai fazer essa, ele vai gerar, vai trazer essa disciplina com bondade. Gente, quando eu me converti, eu lembro de pastor colocando o pessoal de banco, mas envergonhando a pessoa, sabe? E o envergonhando, eu não digo só por citar o que a pessoa fez. Não é só isso, mas pela forma como foi feito, sabe? Não, gente, a gente precisa tratar o pecado, tá errado, tem que ser tratado, é verdade, tem que ser colocado em disciplina. A Bíblia fala, isso é bíblico. Só que isso tem que ser feito com amor, sabe? A igreja, depois disso, precisa abraçar. A igreja, depois disso, precisa ir até lá. Ô, meu irmão, eu sei, é um período difícil, eu sei, é peleja, mas nós estamos juntos. Nós estamos juntos. No momento da ceia, não é porque o irmão não tá com o cálice que a gente não vai lá dar um abraço nele. Você entende? Se ele, por si, né? Porque não é a igreja que define se a pessoa vai tomar a ceia, não. A igreja recomenda, mas é a pessoa que faz o exame de si. Se essa pessoa tá sem o cálice, vai lá e dá um abraço nela. Fala pra ela, aguenta firme, irmão, vai passar, esse período vai passar, entende? Então, o amor, tudo que ele vai fazer é com bondade, né? É com benignidade, certo? O amor não é invejoso. Talvez a sua Bíblia fala ciumento, mas no sentido de invejoso. Ver o irmão em Cristo ali recebendo a bênção, sabe? Crescendo espiritualmente. O irmão acabou de chegar na igreja e Deus já tá usando ele para pregar. O irmão acabou de chegar na igreja e Deus já tá usando ele nos dons espirituais, já tá derramando dom sobre ele. O irmão tá falando em língua, o irmão tá profetizando. Glória a Deus, não é olhar, ai, olha lá, quer se mostrar, acabou de chegar. Não, o amor não age dessa forma. E assim, eu tô tratando do ambiente de igreja porque é isso que o apóstolo Paulo tá tratando com os coríntios. Mas o fruto do Espírito, ele vai para além da nossa vida dentro da igreja. No trabalho, poxa, é a mesma coisa. Por que eu não posso me alegrar com um colega de trabalho que, sabe, foi promovido? Não, mas eu tava disputando a vaga com ele, mas glória a Deus. Quem cuida de você não é Deus? Ou será que sem essa promoção saiu, escapou da mão de Deus? E agora, como é que vai ser? Como será que eu vou sustentar minha família? Como será que eu vou comprar o meu carro? Como será que eu vou pagar a faculdade do meu filho? Não, gente. Quem cuida da igreja é o Senhor Deus. Nós temos um noivo que cuida de nós. Então, se a outra pessoa foi promovida numa vaga que você também estava disputando, não seja invejoso. Porque você tem o fruto do Espírito que é o amor. Então, se alegre, vai lá e dê os sinceros parabéns, dê um abraço fraterno, fala, glória a Deus, eu fiquei feliz, não fui eu, mas foi você, eu conheço você aqui no trabalho e você vai desempenhar um bom papel. Sabe? Então, na família, se um irmão, irmão de sangue, eu tô dizendo, tá prosperando e o outro tá passando dificuldade, gente, não precisa ter inveja, não. Isso não é de alguém que tem o fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito tem amor, e o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, no sentido de não se vangloriar. O amor não fica contando vantagem. Então, mas eu, né, você não tá entendendo. Deus me usa, você entendeu? Se não for eu, a igreja não vai pra frente. Se não for eu, sei lá, o louvor não vai pra frente. Se não for eu, as irmãs não vão pra frente. Se não for eu, os varões não vão pra frente. Então, se alguém pensa assim, então tá faltando amor aí, né? Porque o amor não faz isso. O amor não se vangloria, não conta vantagem a si mesmo. Não é leviano dessa forma. Você entendeu? O amor não se ensoberbece, não é orgulhoso. Não se orgulha. Não se orgulha, sabe? A pessoa vem pedir perdão, fala, não, você tá pensando que é assim? Você fez o que fez, agora não. Vem te pedir perdão, abraça, a perdoa. Não seja orgulhoso. O amor, onde o amor está, o orgulho não pode existir. Entende? O amor não se porta com indecência, no sentido de não maltratar. Né? A NVI traz o amor, não maltrata. Então, gente, pensa nisso. Às vezes a gente maltrata. Nós cristãos, irmãos, servos de Deus, às vezes a gente maltrata. E em vários aspectos, entre nós, no meio da nossa família, alguém que chega na igreja, a gente tá na igreja e chega alguém fazendo bagunça na igreja. A gente tem que repreender, a gente tem que frear essa bagunça dentro da igreja, mas com amor. Entende? Com amor. A gente não, pega a pessoa pelo colarinho e joga lá no meio da rua. Não, vamos com amor. Vamos conversando com calma. Vamos mostrando que ali não é bagunçado, é a igreja, é a casa de Deus, mas tem obreiros ali para cuidar da casa de Deus. Então, tudo tem que ser feito com amor. O amor não vai se portar com indecência, não vai maltratar a outra pessoa. Olha isso aqui, o amor não procura seus interesses. Não busca seus interesses. Como assim não busca seus interesses? Então, busca o interesse sempre do outro. O interesse que eu busco é sempre do outro.
é sempre do meu irmão, é sempre para o crescimento da igreja, é sempre para o bem-estar da minha família. Sempre, sempre. E isso não significa, meu querido, que você não possa, sei lá, se presentear com algo. Aí, sei lá, que você queira, uma bicicleta, sei lá, qualquer coisa que você tenha. A irmã não possa se presentear com um sapato. Não é isso. Não é esse o ponto. Obviamente, o sapato é para você, mas você tá comprando isso não em detrimento de você buscar um interesse em comum, sabe? Não em detrimento de você não abençoar o outro. Tipo assim, você deixar. Seu filho tá precisando dos sapatos, você fala, não, mas eu tô na frente. É nesse ponto aqui. Porque o amor se doa. Eu busco o interesse do outro. Primeiro, o interesse do outro tá resolvido? Beleza, agora eu vou lá e eu resolvo o meu interesse. O amor não se irrita. Ó, não se ira facilmente. Irritar no sentido de ficar irritado, de ficar irado com qualquer coisa. Qualquer coisa o irmão estoura. Não, eu sou crente, mas esse braço aqui não é. Fala, gente, tá faltando amor ali. No trânsito, toma aquela fechada abençoada. Eu trabalho o dia inteiro dirigindo. Gente, cada coisa nesse baúzão, 1000 graus que a gente vê, que eu vou falar pra você. Tem hora que a gente respira fundo e fala, Senhor Jesus, eu te amo tanto. Que as pessoas fazem umas coisas, ainda fica bravo. Fica bravo, você fala, meu Deus do céu. Então, mas não pode se irar facilmente. O fruto do Espírito, o amor está em você. O Espírito Santo, que é Deus, mora dentro de você e ele produz o fruto dele. E dentro do fruto dele, a manifestação mais importante é o amor. Então não pode se irar com facilidade. O filho fez uma coisa, já fica naquela. Não, não, respira fundo, sabe? Não se ira com facilidade. Vai ter momentos que você vai se irar mesmo. Vai ter momento que a coisa é tão absurda que você não tem jeito. A ira vai chegar. A ira vai chegar. Mas nesse momento, a gente pode irar. A gente não pode pecar. Mas o apóstolo Paulo ele tá falando de não se irar facilmente. Sabe, qualquer coisa. Tem gente que qualquer coisa a pessoa tá irada, a pessoa já perdeu a paz dela. Já perdi minha bênção. Não é por qualquer coisa. Vai ter momento que vai acontecer. Vai. Esses momentos vão chegar. E nesses momentos você precisa não pecar. Só que todo dia, esse momento, sabe? Todo dia você tá irado, todo dia você tá irritado. Alguma coisa tá falhando, porque a Bíblia tá dizendo que o amor, o fruto do Espírito, o amor que o Espírito Santo produz em nós, ele faz com que a gente não se ire facilmente. Né? Não suspeita mal. Suspeita mal no sentido de guardar um rancor, sabe? Ó, a pessoa fez o mal, aí toda vez que você vai precisar tratar com ela, toda vez que você precisa fazer algo com ela, você fica com aquele pé atrás lá, né? Não, mas esse daí não é flor que se cheire, esse daí não dá pra confiar. Não. No amor não suspeita mal. Você se doa em amor, sabe? O amor não folga com a injustiça. O folga aqui é no sentido de se alegrar. Ó. O amor não se alegra com a injustiça. Mas ele se alegra com a verdade, ele folga, ele sente gozo, ele sente prazer na verdade, não na injustiça. E mesmo, gente, quando é. Porque a gente vive uma briga no Brasil, né? O pessoal de direita, quando vê o cara da esquerda se lascando, fica feliz. Mesmo quando é com injustiça. E o da esquerda da mesma forma. Vê o cara que vota no candidato da direita se dando mal, ele aplaude. Não. Quem tem amor, gente. Quem tem amor não é assim. Não fica alegre com a injustiça. Mas fica alegre com a verdade. E o ficar alegre com a verdade, até quando é nosso lado. Até quando é nosso lado. Tá lá o ímpio, tá lá o crente, e o crente, sei lá, ofendeu o ímpio. No lado de quem nós vai ficar? Quem que a gente vai defender? O lado da verdade, porque a gente se alegra com a verdade. Não, quem tá certo aqui? Não, o ímpio tá certo. Então eu vou falar, meu irmão, eu te amo, você é meu irmão em Cristo, e a gente que congrega junto, a gente toca o nosso cálice lá no momento da ceia e tudo mais. Só que eu preciso te falar, você tá errado, filho. Tá errado, meu irmão. Você não podia ter feito isso. Ah, mas é um ímpio. Eu sei. Só que o nosso Deus não nos ensinou isso. Você tá entendendo? E nesse ponto aqui, ele não folga com a injustiça para qualquer um dos lados e se alegra com a verdade para qualquer um dos lados. Entende? A verdade, mesmo em detrimento da nossa família, mesmo em detrimento de nós mesmos. Não, mas isso aqui é injusto, não posso fazer isso, então eu não vou fazer. Não posso, não posso fazer. Eu sou cristão. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Verso 7. O amor, gente, olha a profundidade do que o apóstolo Paulo está tratando aqui. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor
que o Espírito Santo produz em nós, olha o que ele faz. Tudo só, ele aguenta tudo. Tudo que precisa aguentar, ele aguenta e o amor continua lá. Ele não vai embora. Não, ele continua sofrendo. Ele tudo crê. Crer no sentido. Não é só de acreditar, mas de dar o voto, sabe? O voto de confiança. Não, eu acredito que esse irmão vai melhorar. Mas ele tá dando trabalho desde que chegou na. Eu sei, mas eu creio que Deus vai operar uma transformação na vida dele. O amor tudo espera. Ele aguenta esperar. Tem que esperar? Tem. E vai esperar até quando? Até quando for necessário. O amor tudo suporta. É muito profundo isso aqui, né, gente? Então você percebe como o amor que o apóstolo Paulo está tratando aqui não é vai além do amor de marido e mulher. Vai muito além. Ele está falando de algo que é espiritual. Você entende? Ele está falando de algo que sobeja entre irmãos, entre a marido e mulher também, mas entre irmãos, entre os filhos, entre os ímpios, entre as pessoas do trabalho, entre a escola, entre a faculdade, entre o vizinho, entre o trânsito, entre tudo. Em tudo o amor precisa estar. Porque o nosso Deus é amor e o Espírito Santo, o Deus que vive em nós, ele produz esse fruto em nós. Aí é essa segunda divisão. Ele fala o que o amor é e o que o amor não é e o que o amor faz, né? E o que ele não faz. A partir do verso 8, ele vai falar que ele vai tratar da parte que só o amor permanece. Então vamos lá, não sei se vai dar tempo, já é 9 horas, me dá 15 minutos que eu termino, tá, irmãos? Pra gente fechar o capítulo 13 aqui. Vamos lá, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vamos entender esses 3 versículos aqui. Os 4, né? 8, 9, 10 e 11. Beleza. Quando ele fala que o amor nunca falha, o falha aqui, eu não vou conseguir abrir o texto original porque eu projetei o texto em outro lugar aqui, né? E não no aplicativo lá que os irmãos veem. Mas o falha é no sentido de cair, no sentido de cessar. Ele tá dizendo assim que o amor nunca acaba. O amor nunca para. Não vai chegar um momento que tá faltando o amor. O amor sempre vai estar lá. E aí, para tratar o paralelo disso, ó, o amor nunca falha. Aí ele fala assim, mas... O amor nunca falha, mas havendo profecias... Existe profecia? Existe. Até hoje. Então, havendo profecias, elas serão aniquiladas. Havendo línguas... Existe língua... Existe. Hoje, inclusive, existe línguas hoje. Então, mas vai cessar. As línguas cessarão. Havendo ciência, palavra da ciência, né? O dom da palavra, da ciência, que tem a ver com a revelação, o que os irmãos chamam de dom de revelação, é o dom da ciência, que é tanto para revelação através de um sonho, através de uma visão, quanto através da Bíblia Sagrada. Havendo ciência, vai desaparecer também. Como assim, pastor? O que o apóstolo Paulo está tratando é o seguinte: vai chegar um momento que não vai ter mais profecias. Vai chegar um momento que não vai ter mais línguas, o dom de línguas. Vai chegar um momento que não haverá mais o dom da ciência, a palavra da ciência. Por quê? Ele continua explicando. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele está dizendo assim, hoje a gente conhece em parte, a gente profetiza em parte. A gente conhece só uma parte, a gente não conhece tudo. Aí ele continua, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui? Quando ele fala do perfeito, existem bons teólogos que divergem na interpretação do que é o perfeito aqui. Para alguns, o perfeito que o apóstolo Paulo está falando aqui é o próprio amor. Ele está dizendo para alguns, tá? Eles defendem o seguinte: quando o apóstolo Paulo fala assim, quando vier o que é perfeito, quando a igreja viver esse amor que ele descreveu aí não vai precisar mais de línguas, não vai precisar mais de profecia, não vai precisar mais de palavra da ciência. Eu discordo. Por quê? Porque esses 3 dons, eles são profecia, línguas e principalmente palavra da ciência, são importantíssimos para a igreja. A gente ganha almas através desses 3 dons. A palavra da ciência é o dom ligado, por exemplo, à pregação da Bíblia. Isso significa que quando a igreja tiver um amor perfeito, a gente não vai mais usar a Bíblia? Gente, não dá, né? Sem a Bíblia, inclusive ele trata isso lá no capítulo 12, quando ele cita alguns dons, e a gente fez a ligação, né, de que
O corpo pode viver sem o braço, pode viver sem o pé, mas sem o coração, sem o cérebro, não dá. Então, são órgãos vitais. A palavra de Deus é um dom vital. Não dá para ser igreja sem a Bíblia. Então, tratar o perfeito como quando a igreja alcançar um amor perfeito, então não precisa mais da Bíblia? Não dá, né? Então, vai precisar, mesmo quando a igreja alcançar um amor perfeito, que é o plano de Deus, a gente precisa de amor, a gente precisa de palavra, da Bíblia, né? Palavra da ciência, a gente precisa de profecia, a gente precisa de língua estranha. A gente precisa, beleza? Aí, outra vertente vai dizer que o perfeito aqui é o fechamento do cânon da Bíblia. Porque o último livro da Bíblia escrito foi o Apocalipse. Quando o 1 Coríntios foi escrito, o Apocalipse não tinha sido escrito ainda, né? O Apocalipse foi escrito perto do ano 100 ali, e o 1 Coríntios está por volta do ano 60, 66. Bom, isso também, obviamente, não faz sentido, né? Tá dizendo que quando tiver a Bíblia fechada, não vai ter mais profecia? Quando a Bíblia estiver fechada, não vai ter mais a pregação da Bíblia? Então não faz o menor sentido. E outros teólogos, João Calvino, um deles, defende que o perfeito aqui é a manifestação de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo. Aí faz sentido. E isso corrobora com o que o Paulo está falando. Porque quando Jesus Cristo voltar, pronto, a igreja já vai estar no céu. A gente não vai precisar mais pregar a Bíblia, porque a gente vai estar lá com Jesus Cristo. A gente não vai precisar mais profetizar. Vai profetizar para quem? Para que profecia? Se a gente vai estar no céu já com Jesus Cristo. Né? A gente não vai precisar mais de língua estranha. Língua estranha para quê? Se a gente vai estar diante do próprio Deus. Certo? Aí ele está dizendo, então, levando o versículo para essa parte. Quando vier o que é perfeito, quando Jesus Cristo voltar, então aquilo que é em parte, que a gente conhece em parte, que é o que ele falou, em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando Jesus Cristo se manifestar, aquilo que a gente conhece em parte, não precisa mais, será aniquilado, desaparecerá, certo? O que é imperfeito, que ele fala em parte, né, desaparecerá, diz a NVI. Aí ele traz um exemplo no verso 11, né? Ele diz o seguinte, ó, quando eu era menino, quando eu era garoto, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino. Né? O meu procedimento, o jeito que eu pensava era como menino, né? A NVI diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então ele está dizendo, ele usa a si mesmo como exemplo para exemplificar o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Ele está dizendo assim, quando eu era criança, eu fazia igual criança, eu brincava, eu corria na rua, jogava bola, eu ficava tristinho por causa de brinquedo. Então, agora que eu sou homem, eu não faço mais essas coisas de menino. Entendeu? Eu tenho as minhas obrigações, eu tenho a minha maturidade, eu tenho as minhas responsabilidades, agora eu sou homem. Aí ele está dizendo assim, por que ele traz esse paralelo? Da mesma forma que nós, quando éramos crianças, fazíamos coisas de criança, e agora que a gente virou adulto, não dá para ficar fazendo tudo que as crianças fazem? Da mesma forma, hoje a igreja é como menino. No momento que a igreja se tornar adulta, que vai ser no momento da volta de Jesus, pronto, o que é coisa de menino vai ficar para trás. É isso que ele está tratando aqui no versículo 11, beleza? Certo? Vamos lá, agora verso 12 e 13 para a gente terminar. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Verso 12. Ele está falando o seguinte, quando ele fala ver por espelho, né, vemos por espelho, a nossa cabeça não entende muito bem o que ele está dizendo, porque o nosso espelho é perfeito, né? Você olha para o espelho, ele reflete a imagem perfeita. Só que quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, os espelhos não eram como hoje. O espelho nada mais é que bronze ou algum metal, algum latão que era muito bem polido, sabe? Muito, muito, muito bem polido. E aí ele dava um reflexo. Mas era um reflexo não perfeito, sabe? Um reflexo obscuro, como a NVI coloca aqui, né? Agora, pois, vemos em reflexo obscuro. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pensa num carro, sei lá, um carro cinza, um carro prata. Você olha, assim, o reflexo no carro, não no espelho do carro, mas no carro mesmo, em si, na lataria do carro. Poxa, dá pra você se ver ali, né? Mas é uma imagem distorcida? É mais ou menos isso. O espelho da época de Paulo, quando ele escreveu isso aqui, era esse tipo de espelho. Era um espelho que refletia, mas não era uma imagem perfeita como os nossos espelhos de hoje. Era uma imagem meio retorcida. Então o que ele está dizendo? Agora a gente vê, a gente percebe, a gente enxerga por espelho em enigma. Agora a gente vê um reflexo obscuro, como traz a NVI aqui. Mas vai chegar um momento que a gente vai ver face a face.
Agora a gente conhece em parte, mas a gente conhecerá da mesma forma que somos conhecidos. Ele está dizendo o seguinte: hoje a gente entende o plano de Deus, a gente entende a pessoa de Jesus como um reflexo em enigma. A gente não tem capacidade de entender perfeitamente, sabe? Mas vai chegar o momento que a gente vai ver Jesus Cristo face a face. Aleluia. Vai chegar o momento que a gente vai conhecer, a gente vai, sabe, vai poder abraçar, a gente vai falar com ele, não é só nas nossas orações, mas face a face. Aquele anseio de ser abraçado por Deus, sabe? Num momento de sofrimento. Quando diante das nossas lágrimas, a gente anseia pela promessa de Apocalipse 21:4, que diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agora a gente sente, a gente é em parte, mas vai chegar um momento que isso vai acontecer face a face, que a gente vai conhecer de fato, da mesma forma que ele nos conhece. Vai chegar esse momento. E isso corrobora com o entendimento de que o perfeito, quando vier o que é perfeito, que ele fala nos versos anteriores, ele está falando da volta de Jesus. Né? Hoje a gente vê em enigma, a gente vê em parte, mas aleluia, a gente vai ver face a face. A gente vai poder ver o nosso Deus face a face. Gente, que coisa maravilhosa. Que dia glorioso vai ser esse? Dia da volta de Jesus Cristo. Não sei quando vai ser, não sei se hoje, eu não sei se amanhã, não sei se eu vou estar vivo para esse dia. Mas tão certo quanto o ar que nós respiramos, irmãos, esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. E nesse dia, profecia, esse dia, isso tudo vai ficar para trás, porque a gente vai estar com ele face a face. Ô dia glorioso, Maranata, Senhor, ora vem. A gente anseia esse dia, Senhor. Mais do que as promessas que nós temos para essa vida, a gente anseia esse dia. Hoje a gente vê ele por espelho, em enigma. A gente não tem capacidade de compreender e de sentir em toda a sua plenitude, mas esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar que nós vamos estar na presença do próprio Deus. As manifestações que a gente vê na Bíblia. Quando Salomão ele dedica o templo a Deus, a Bíblia diz que a presença de Deus se manifestou de um jeito que ninguém conseguiu ficar de pé. Pessoal, todo mundo se jogou no chão de mármore do templo e ninguém conseguia ficar de pé diante de uma mera demonstração da presença de Deus. Quando a gente sente a presença de Deus na igreja, que não dá vontade de ir embora, que a gente chora copiosamente, não consegue nem pôr em palavras o que a gente está sentindo. Isso é só um espelho em enigma, isso é só uma parte. Um dia, meus irmãos, a gente vai desfrutar dessa presença face a face. Aleluia. Irmãos, esse é o motivo de eu ser cristão. Esse é a maior promessa, é o que eu mais quero na vida, e eu tenho certeza que os irmãos compartilham desse sentimento, desse desejo, da gente ver as portas, sabe, dos céus abertas e Jesus Cristo nos recebendo em pessoa, com aquela célebre e linda frase: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Então esse dia vai chegar, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas apesar disso, o verso 13 ele encerra dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. O amor é o fruto supremo. Agora permanece. Mais importante que tudo isso é a fé, a esperança, a fé, a certeza inabalável. Lembra, Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Essa fé permanece. Além dos dons, é a fé inabalável em Jesus Cristo. A esperança de que a volta dele é real. E que por mais que a gente sofra nessa vida, sabe? E com enfermidade, irmãos, sabe, padeça com necessidade financeira. Por mais que a gente passe por essas dificuldades, a esperança permanece viva, forte, queimando no nosso coração. Tá bom, tá doendo, tá difícil, mas não importa, porque daqui a pouco ele vai voltar e tudo isso fica para trás. Permanece a fé nele, a esperança de que ele vai voltar e o amor que a gente tem por ele. Esse amor que é difícil explicar. Eu tava conversando com a Fernanda essa semana. E o amor, gente, de Deus é algo tão tremendo. Esse amor que ele aflora no nosso coração através do Espírito Santo. É tão tremendo que a Bíblia dá a definição de muitas coisas, sabe? A Bíblia define os dons, como a gente tá falando aqui. A Bíblia define a fé, lá em Hebreus 11:1. Mas definir o amor... João 3,16 não define o amor, não consegue definir. Como que é o amor? É desse jeito aí. Porque ele fala o seguinte, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, define o amor. De tal maneira.
define o amor? Essa maneira aí que vocês estão vendo. Esse é o amor de Deus. Não dá pra definir, não dá pra pôr em palavras. E isso é tão profundo, porque é João que escreve, né, o evangelho. Só que é Jesus Cristo que tá falando ali. Ele tá falando com Nicodemos, lá em João 3, né? Quando o Nicodemos vai de madrugada conversar com Jesus, aí Jesus diz essa frase, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a Bíblia define muitas coisas, mas o amor de Deus é tão tremendo que não dá para colocar em palavras. O apóstolo Paulo, ele dá algumas definições do que o amor é, do que ele não é, do que ele faz, do que ele deixa de fazer, só que ele não consegue ser exaustivo, colocar o amor em toda a sua plenitude, porque o amor a gente conhece em parte, sabe? O Espírito Santo gera, sabe, esse fruto no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, pra gente viver esse amor, mas a gente é muito maior do que eu e você temos capacidade de entender, de sentir, de viver. E aí ele fala, esses três permanecem, mas o maior disso tudo é o amor. Porque o amor, gente, o amor é o plano de Deus. O amor é o plano de Deus, de eternidade em eternidade. Por isso que ele é o amor e tudo que ele fez, desde a criação, ele só fez amar. Tudo que o nosso Deus fez é amar, é o amor. Tudo que ele faz é amor. Porque é o seguinte, ele existia, ele sempre existiu. Deus existe em si mesmo, ele tem a própria existência em si mesmo. Não houve um momento que Deus passou a existir. Aliás, ele é o criador do próprio tempo, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Então ele é o criador, inclusive, da eternidade. Mas chegou um momento que Deus, ele compartilhou o prazer de existir com milhões e milhares de criaturas, sabe? Os anjos, a natureza, as águas, o céu, e os animais, e isso inclui eu e você. Ele compartilhou o prazer de existir. E ele fez isso com amor, porque os irmãos sabem o quanto eu gosto desse texto, né? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18, que ele vai dizer, porque não foi com prata nem ouro. Não foi com prata nem ouro que nós fomos comprados. Resgatados da nossa maneira de viver que a gente recebeu por herança de Adão, né? Por causa do pecado de Adão. Recebemos por herança dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro puro e imaculado, conhecido e efetivo, desde a fundação do mundo. Então esse amor de Deus que entregou o Filho dele, isso é desde a fundação do mundo. Então, no final de tudo, o amor vai permanecer. A profecia, as línguas, a ciência, tudo isso vai passar, mas o amor permanece, porque no céu a gente vai desfrutar desse amor. Esse amor que a gente está conversando aqui, né, lutando com as palavras, tentando entender, mas lá a gente vai sentir em toda a sua plenitude. Amém? Glória a Deus. Ai, a gente já chega emocionando, né? Desculpa, meus irmãos. Vamos lá, abre aí o microfone, conversa comigo, fala comigo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou à disposição dos meus irmãos aí. Ninguém? Glória a Deus! Vocês ficam muito quietos. Vocês ficam muito quietinhos. Quando vocês ficam quietos assim, eu não sei se todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Esse estudo foi maravilhoso. Fala sobre o amor, que é muito importante nós buscar o amor. Porque de tal forma que Deus nos amou, né, que o seu Filho entregou, morreu na cruz, naquela agonia tão tremenda que ele passou. E ele ainda não titubeou, ele não voltou atrás. Lá no Getsemane ele falou, passa de mim esse cálice. E ele não teve resposta. Ele foi até a cruz para cumprir o amor de Deus por mim, por todos nós. Amém? Muito importante, Anderson. Muito importante. Esse amor de Cristo que ele nos revelou através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu espero que eu tenha tido capacidade, irmãos, de explanar o que Deus colocou no meu coração, de expressar o que Deus colocou no meu coração. Amém?